Oi pessoal! Nós iremos acompanhar uma série de videoaulas sobre o conteúdo do nosso segundo bimestre. Nós iremos estudar matrizes, determinantes e sistemas lineares. Acompanhem todas as aulas, tá bom? Vamos começar. Vamos iniciar conversando sobre matrizes. A gente vê essa noção de matrizes quando a gente se depara com uma tabela. Uma tabela, ela tem o quê? Ela é composta por linhas e colunas. E a matriz, ela é também composta por linhas e colunas e ela é resultado daqueles elementos numéricos que estão dentro daquela tabela. A gente tem que entender conceitos de matrizes porque nós iremos utilizá-los para calcular determinantes e também quando a gente for resolver sistemas lineares. Observem aqui a definição de matriz. Toda matriz tem o formato M por N. Leia-se M por N, com M e N pertencente aos naturais não nulos, onde M é o número de linhas e N é o número de colunas. Como a gente representa uma matriz? A gente vai representar os elementos que compõem essa matriz dentro de colchetes, parênteses, barras simples ou barras duplas. Esses colchetes ou essas barras simples ou barras duplas ou então os parênteses, eles estarão lá dispostos para contemplar os elementos dessa matriz dentro deles. Logo, essas matrizes elas serão identificadas por letras maiúsculas do nosso alfabeto e dentro dessas representações estarão os elementos dela. Esses elementos serão representados, quando a gente for generalizar, por letras minúsculas. Se eu tenho a matriz A, lá dentro os elementos estarão representados pelo A minúsculo. Observem a definição e tudo o que eu falei nesse exemplo aqui de matriz. Nós vamos generalizar uma matriz e aqui ela está identificada como matriz A. Seja a matriz genérica A, M por N, isto é, M representa as linhas e N o número de colunas, então temos, observe aqui, matriz A igual, nós estamos representando os seus elementos dentro de colchetes e aqui cada elemento é representado de acordo com a posição da linha e da coluna que ele está. Aqui a gente não tem como identificar quantas linhas e quantas colunas essa matriz tem. Por quê? Porque nós estamos generalizando. Mas a gente tem como entender os elementos, a posição que aquele elemento ocupa na matriz. Observem que, se nós formos marcar aqui esse elemento A, 2, 1, ou seja, o elemento que está na linha 2, coluna 1. Se a gente for generalizar aí, essa posição, a gente pode dizer assim, ó, quando a gente for representar a posição de um elemento, A e os índices I, J, onde I será a posição que aquele elemento ocupa naquela matriz e J será a posição que aquele elemento ocupa referente à coluna. Voltando, se a gente quer representar aqui, quer saber se um determinado elemento ocupa determinada posição, a gente vai olhar para onde? Para os índices. Observe, esses dois elementos são índices. Logo, o primeiro aqui, elemento do índice, será o que? A posição da linha. E o segundo elemento desse índice será a posição da coluna. E a matriz, quando a gente vai representar essa matriz, observe, a gente vai dizer aqui M por N é o quê? É o tipo. Que tipo aquela matriz tem? E esse tipo é organizado através da quantidade de linhas e quantidade de colunas. Logo, nós podemos dizer que M representa a quantidade de linhas e N representa a quantidade de colunas. Nós observamos como uma matriz ela é representada generalizando. Agora nós vamos observar como essa matriz é representada aplicando. Nós vamos aplicar nesse exemplo. Determine a matriz A, que também pode ser representada por essa situação aqui, que está dentro dos colchetes.
só está dizendo aqui que os elementos dispostos nessa matriz, eles contemplam uma matriz 2 por 2, ou seja, uma matriz que tem duas linhas e duas colunas. A gente vai encontrar os elementos dessa matriz utilizando essa lei de formação. Lembrem-se, quando nós dizemos os índices I, J, nós estamos dizendo a posição da linha e da coluna que aquele elemento ocupa. Vamos generalizar aqui essa matriz. Matriz A, não precisamos colocar aqui 2 por 2, porque quando a gente for colocar aqui os elementos dispostos, a gente vai conseguir compreender que tipo essa matriz é. Logo, a linha 1, coluna 1, o elemento que corresponde à linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2. Nós precisamos saber quais são esses elementos. Nós vamos descobri-los onde? Substituindo na lei de formação. Logo, se nós queremos aqui descobrir o elemento que está na linha 1, coluna 1, nós precisamos compreender que nós temos I igual a 1 e J também igual a 1. Substituindo aqui na lei de formação, nós faremos 1 ao quadrado menos 2 vezes 1. Logo, esse primeiro elemento aí dessa nossa matriz A será 1 menos 2, que nós identificamos esse elemento, esse primeiro elemento, como menos 1. Agora, nós queremos identificar o elemento que está na linha 1, coluna 2. Ficará da seguinte forma: 2 ao quadrado menos 2 vezes 1. 2 ao quadrado porque é j ao quadrado. E aqui a coluna é 2. Menos 2 vezes 1. É vezes 1 porque a linha é 1. Logo, o nosso elemento que está na linha 1, coluna 2, será 4 menos 2. Teremos como resultado 2. O elemento que está na linha 2, coluna 1, ficará 1 ao quadrado menos 2 vezes 2. Esse elemento será 1 menos 4. Logo, será menos 3. Por fim, o elemento que está na linha 2, coluna 2, ficará 2 elevado ao quadrado menos 2 vezes 2. Logo, esse elemento será 4 menos 4, 0. Agora, nós iremos representar essa matriz com os seus respectivos elementos. A matriz ficará assim, ó: menos 1, 2, menos 3 e 0. Vamos falar sobre alguns tipos de matrizes. Essas matrizes, elas são ditas especiais porque elas carregam características únicas. Vamos falar sobre a matriz quadrada. Uma matriz ela é quadrada quando a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Representando aqui essa definição, nós podemos dizer que uma matriz A, M por N, ela é quadrada quando M é igual a N. Se a gente tiver um exemplo aí de uma matriz que ela tem 4 linhas e 4 colunas, nós poderíamos dizer assim, ó: matriz A 4 por 4. Mas como a gente está falando de uma matriz quadrada e a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas, a gente pode dizer assim, ó: matriz A do tipo N. Logo, esse exemplo que eu citei ficaria matriz A do tipo 4. Vamos observar aqui algo muito importante que acontece apenas em matriz quadrada. Nós temos aqui a matriz A. Ela é uma matriz do tipo 3, porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Esses elementos que estão aqui representados dentro desse retângulo vermelho nos identifica a diagonal principal. Todos os elementos da diagonal principal, eles nos permitem observar que a posição da linha é igual à posição da coluna. Verifiquem aqui, ó. Se nós falarmos desse primeiro elemento, ele está na linha 1, coluna 1. Esse segundo elemento da nossa diagonal principal, linha 2, coluna 2. E o terceiro elemento e o último elemento dessa diagonal principal, linha 3, coluna 3.
A diagonal secundária está representada aqui nessa matriz por todos os elementos que estão dentro desse retângulo verde. A diagonal secundária, ela nos possibilita provar que I mais J, ou seja, a posição da linha mais a posição da coluna, é igual ao tipo de matriz mais 1. Vamos comprovar. Se nós dissemos aqui que I mais J tem que ser igual a N mais 1 para esse elemento pertencer à diagonal secundária, vamos verificar aqui, ó, nesse elemento que está na linha 1, coluna 3. 1 mais 3, 4. N, o tipo dessa matriz não é 3? Então, 3 mais 1, 4. Portanto, nós precisamos nos atentar a isso. Quando fala de diagonal principal, a posição da linha é igual à posição da coluna. E quando fala de diagonal secundária, se eu fizer a adição da posição da linha com a posição da coluna, vai dar igual ao tipo da matriz mais 1. Vocês sempre vão poder observar isso. Vamos falar sobre a matriz diagonal e a matriz identidade. Essas matrizes, necessariamente, elas são quadradas. Se elas são quadradas, nós iremos dizer matriz diagonal do tipo N, matriz identidade do tipo N. A matriz diagonal é uma matriz quadrada, onde todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são nulos. Vamos representar aqui através de um exemplo essa matriz diagonal para que vocês consigam compreender essa definição. Diz assim, ó, que todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são nulos. É bom que aqui a gente já começa a pensar nessa possibilidade de sempre identificar, quando falar de uma matriz quadrada, a sua diagonal principal. E depois, em outra situação, a diagonal secundária. Logo, se nós temos aqui uma matriz do tipo 3, todos os elementos que pertencem à diagonal principal são diferentes de 0 e todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são nulos, ou seja, são 0. A gente representa uma matriz diagonal desse tipo. E a matriz identidade? A matriz identidade, ela é uma matriz quadrada, como já foi falado, e todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são nulos, como esse exemplo aí da matriz diagonal, mas os elementos que são da diagonal principal, eles necessariamente são sempre 1. Se nós fizermos aqui o exemplo de uma matriz identidade, a gente sempre tem que representar essa matriz identidade pela letra I. A diagonal não, você pode representar pela letra A, pela letra B, pela letra D, mas a matriz identidade, ela sempre tem que vir representada ou definida como uma matriz I. E ela tem que ser uma matriz I do tipo N, porque a gente viu que uma matriz identidade, ela necessariamente tem que ser quadrada. Vamos ver esse exemplo? A matriz identidade, vamos colocar aqui que ela é do tipo 3. Ela difere da matriz diagonal, por quê? Na matriz diagonal, a diagonal principal tem que ser elementos diferentes de 0. Pode ser qualquer elemento diferente de 0. Na matriz identidade, os elementos da diagonal principal, eles necessariamente têm que ser todos 1. E os demais elementos, 0. Ficará da seguinte forma. O que é que essas matrizes têm de igual e de diferente? Elas são iguais porque elas duas necessariamente são quadradas. Elas são diferentes por quê? Porque a gente vai olhar aí essa situação da diagonal principal. A matriz diagonal, a diagonal principal tem que ser elementos diferentes de 0, pode ser quaisquer elementos diferentes de 0. E a matriz identidade, a diagonal principal, só pode ter aí o elemento 1. Saindo aí dessa obrigatoriedade de ser uma matriz quadrada, a gente vai agora para outras matrizes ditas especiais. A matriz oposta, como ela funciona? Ela funciona assim, eu vou reescrever essa matriz inicial trocando todos os seus sinais, ou seja, pensando no simétrico de cada elemento que compõe a matriz inicial. A definição nos diz assim, é uma matriz que é obtida trocando os sinais dos elementos da matriz. Se chamamos uma matriz de A, então a matriz oposta ela vai ser representada por menos A.
Se nós tivermos aqui uma matriz oposta, A representada por esses elementos aqui, a oposta dela vai ser representada por menos A igual o simétrico de todos esses elementos que estão aqui. Então, será menos 2, menos 3, menos 1, menos 4, menos 5 e menos 7. A gente só vai fazer isso. Se pedir a matriz oposta de uma matriz lá que ele referenciou na questão, você só vai colocar menos a identificação daquela matriz, igual, lá dentro da matriz você vai colocar todos os elementos simétricos da matriz inicial. A matriz nula, como o próprio nome diz, é uma matriz que todos os elementos dela são zero. Essa matriz precisa ser quadrada? Não. Pode acontecer um exemplo de ser uma matriz nula e ela ser do tipo N? Pode, mas ela não necessariamente precisa ser uma matriz quadrada. Vamos ver aqui um exemplo de uma matriz nula. Vamos identificar aqui como matriz C. Nós temos aqui a matriz C, ou seja, uma matriz nula, todos os elementos são zero. Vamos identificar o tipo de cada uma dessas matrizes que a gente representou. O exemplo da matriz oposta é uma matriz A do tipo 2 por 3, porque ela tem duas linhas, 3 colunas. Essa matriz nula, aí que a gente representou como sendo a matriz C, ela é do tipo 2 por 4, ou seja, ela tem duas linhas e 4 colunas. A matriz coluna, a gente vai identificar essa matriz coluna da seguinte forma. Ela só tem uma coluna e a quantidade de linhas não importa. Pode ser uma linha, duas, três. A gente só tem que se atentar à coluna. Eu só posso ter uma coluna quando eu falar de matriz coluna. O exemplo fica assim. Vamos identificar aqui essa matriz coluna por matriz E. Logo, essa matriz E, identificada como matriz coluna, pode ser representada assim. 1, menos 1, 0 e 2. Como a gente identifica o tipo dessa matriz? Ela é uma matriz M por 1. Esse 1 sempre vai estar aí porque a gente só pode ter uma coluna. E esse M, que é a quantidade de linhas, vai mudando. Nessa situação aqui, essa matriz ela é do tipo 4 por 1. Ela tem 4 linhas e uma coluna. Matriz linha. Observem que a gente está identificando a linha como importante. Então, essa matriz ela só pode ter uma linha e a quantidade de colunas não importa. Vamos identificar aqui essa matriz linha também como matriz E. Vamos utilizar esses mesmos elementos que a gente utilizou ali na matriz coluna. Ela ficará desse tipo, ó. Ela é uma matriz linha, ordem 1 por N. Ou seja, ela é uma matriz linha, porque ela só pode ter uma linha, e aqui nessa situação ela tem 4 colunas. Logo, ela é do tipo 1 por 4. O nosso último exemplo de matriz especial é a matriz transposta. Uma matriz transposta é uma matriz resultante da troca ordenadamente de linhas pelas colunas de outra matriz. Se temos uma matriz A, então a transposta de A tem a notação A elevado a T. Observem que a definição diz assim: troca ordenadamente de linhas pelas colunas de outra matriz. Então, o que é linha na matriz inicial vai se transformar em coluna na outra matriz, ou seja, na matriz transposta. E quando a gente tem matriz A e a gente quer a transposta dela, a gente tem que colocar essa notação aqui, A elevado a T. Vejam a matriz A. A matriz A, ela é do tipo 3 por 3. Ou seja, ela tem 3 linhas e 3 colunas. E como ela é quadrada, a gente pode dizer matriz A do tipo 3. Se nós queremos a transposta dela, nós iremos colocar assim. Transposta de a gente lê dessa forma. Transposta de A é igual. Vamos trocar ordenadamente linhas por colunas. Se eu tenho aqui a linha 1, que é composta pelos elementos 2, 4 e 4, se a gente quer colocar lá na transposta de A, essa linha se transformará em coluna. Então, linha 1 se transformará em coluna 1.
Linha 2, os elementos 4, 6 e 6 se transformará em coluna 2. 4, 6 e 6. E linha 3, os elementos 4, 6 e 9 se transformarão em coluna 3. 4, 6 e 9. Só isso que a gente precisa fazer quando pedir para a gente transformar uma matriz em sua transposta. A gente tem que lembrar que a notação dela, ou seja, a identificação dela é a identificação da matriz elevado a t, e a gente tem que trocar ordenadamente as linhas pelas colunas. Encerramos a nossa primeira aula do nosso segundo bimestre. Peço que vocês acompanhem todas as outras aulas. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido e até a próxima. Um abraço.